Oi gente, tô aí pra mais um vídeo. Hoje, gente, esse vídeo na capa vai ser hoje o Salmo 47, escrito por Ezequias ou Isaías. Isaías, ele também escreveu outros salmos, eu acho. Eu não sei muito bem sobre essas coisas. Mas mesmo assim, vamos lá aprender mais, né? A pergunta é Salmos 47, escrito por Ezequias ou Isaías. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 4, só esse versículo. Só o versículo 4 eu vou ler. Acho que vocês já podem ter achado, né? É só seguir as siglas. Vocês já sabem, né? Vamos lá. Só o versículo 4. Escolhera para nossa herança a glória de Jacó, a quem amou. Ou só o 3? Não, só mais dois. O 2 e o 3. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. É muito bom esse versículo e foi escrito ou por Ezequiel, ou por Ezequias ou Isaías. Esse versículo, esse capítulo, ele fala já muita coisa. No começo dele, aplaudir com as mãos todos os povos, cantar a Deus com voz de triunfo. Aí, tá falando, aplaudir-vos com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de vitória, de triunfo. O 2, porque o Senhor é altíssimo. Ele é mais alto que todas as coisas. Se você for grande, não, você não pode pensar isso não. Você tem que pensar, não posso ser grande não, eu tenho que ser pequeno, eu quero diminuir, ele tem que crescer. Aí, o Senhor Altíssimo é tremendo. Todos têm que temer a Ele, mas tem gente que não teme. Deus é altíssimo, tremendo. Ele fez todas as coisas, todo dia, toda hora, toda noite. Um dia para Ele é como se fosse um ano já. Aqui, porque o Senhor Altíssimo, tremendo, o Rei grande sobre toda a terra. Muitas pessoas acham que existem outros reis, mas não, só existe um rei. E até agora ainda existe reis. Isso aí já é uma coisa do passado, coisa que já passou. Mas ainda existe alguns reis. Em Israel, eu acho que tem alguns reis. Mas eles têm que saber que Deus é o único grande rei. Ele nunca vai falhar como alguns reis por aí. Ele nunca vai falhar. Esses reis não são de nada. Esses reis comparado a Jesus Cristo, a Deus de verdade, não são nada. Porque eles não têm autoridade. Eles têm autoridade, têm até autoridade muito grandes, mas não é muito grande, não. Ele pode ter autoridade grande para humanos, mas para Deus ele não tem autoridade nenhuma não. Mas para um servo do Deus Altíssimo, ele não tem nenhuma autoridade. Como Elias, ele estava diante de 450 profetas e ele não ficou com medo. Ele só se deitou, esperou e nada aconteceu. É como aqui, porque o Senhor é altíssimo, tremendo, o rei grande na terra. Ele reina em todo lugar, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vai estar em todo lugar. Aqui o Espírito Santo está em toda parte. O Espírito Santo está em toda parte, em todo lugar. Por exemplo, ele pode estar aí do seu lado. Ele pode estar aí na sua direita, na sua esquerda, qualquer lugar, ele pode estar aí. Qualquer lugar, ele pode estar aí. Com certeza ele pode. Porque... Eita, meu Deus. Qualquer lugar, ele pode estar. Porque ele é onisciente, ele está em todo lugar. Coisa que a presença maligna, o bicho ruim não tem. Ele não é onisciente. Mas, se você tiver medo dele, ele vai ficar com você. Não pode ter medo dele. Nós não devemos aconselhar as pessoas
as pessoas que são boas fazem coisas ruins. Só tô dando um exemplo pra você que não é muito, tô dando um exemplo pra você. Tô dando um exemplo pra todos aí. Eu sei que todos aí que estão assistindo são boas pessoas. Não falham, certo? E todo mundo já falhou, todo mundo já pecou. Mas Deus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Ele só pregou o evangelho. Ele fez muita coisa na terra. E até um momento ele falou, não sei qual capítulo nem versículo, mas ele falou: meu tempo já está acabando e eu ainda tenho muito o que fazer. Ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E está escrito em um capítulo ou versículo: meu tempo está acabando, mas eu ainda tenho muita coisa a fazer. Significa que mesmo ele sabendo que ia chegar o fim dele, ele não ia parar. Ele ia continuar com o propósito de adorar, ele ia continuar com o propósito de levar muitos a Deus. Porque a multidão de Jesus cresciam cada vez mais. Primeiro dia, uma pessoa normal. Segundo dia, 2 pessoas. Aí, por aí, foi multiplicando. 4 pessoas, 8. Aí começou a aumentar. Aumenta. Aí veio os discípulos. O primeiro discípulo de Jesus foi André. Acho que foi André o primeiro discípulo de Jesus. Não pode não ter sido, mas foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro discípulo, foi um dos primeiros, ou se não, o primeiro discípulo foi André. Aí o primeiro discípulo dele foi André. O segundo eu não sei, porque eu ainda não cheguei nessa parte. Mas eu vou começar a estudar mais sobre a Bíblia. A partir de agora eu vou começar a estudar mais a Bíblia. Não posso ficar só na palavra. Não, eu tenho que começar a adorar de verdade. Eu não posso me enfraquecer. Igual você não pode se enfraquecer. Porque, qualquer brechinha assim, desse tamanho aqui, ele já entra. Mas se uma brecha pequena ele já entra, imagina uma brecha grande, rapaz. Imagina se uma brechazinha desse tamanho entra, imagina uma desse. Imagina uma desse tamanho. Ele entra com facilidade. Se você abrir uma brechinhazinha sequer, ele já vai entrar na sua vida. Então, não abra brechas para ele deixar controlar a sua vida. Porque ele não vai controlar. Porque se você crer em Deus, ele não vai te atormentar. Ele pode até tentar te atormentar, mas ele não vai conseguir. E aqui eu falo, se o diabo te conhecer, já é uma coisa boa. Porque se o diabo te conhecer, é porque você está no caminho certo. Se o diabo te conhecer, é porque você está no caminho certo. Se começar a acontecer tribulações, não reclama, não. Ei, seguinte, não reclama não, rapaz. Não reclama não. Você tem que adorar, servir. Jó, ele passou por muitas coisas. Ele passou por muitas pessoas. Ele perdeu seus filhos e filhas. Perdeu muitos carneiros, muitos burros, muitas vacas, muitos bois. Perdeu muita coisa. Ele perdeu muita coisa. Mas ele continuou adorando, porque ele sabia o Deus que ele adorava. Jó, ele também teve esse momento de rebelião. Mas, quando Deus desceu do céu para falar com ele, Deus falou: onde estava você quando eu criei a terra? Onde estava você? Onde estava você? Quem decidiu qual seria o tamanho da terra? Quem decidiu que ia criar aves? Quem decidiu criar o mar, a terra e até o ser humano? Então, não dê nenhuma brecha para o inimigo. Se der só uma brechinha desse tamanho, e como eu já falei, ele já entra. Vai dar a menor brecha do mundo, mas ele já vai entrar na sua vida.
não pode dar brecha nenhuma. Se der pelo menos uma brechinha, assim, já era. Se só uma brechinha já consegue entrar, imagina uma brecha grande, rapaz. Não aí, rapaz. Então, não dê nenhuma brecha, porque se você der uma brechinha, mesmo que seja a mais pequena do mundo, ele vai entrar, porque ele procura qualquer brecha, ele procura qualquer lugar esteja aberto para ele entrar na sua vida. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Vamos fazer a oração final. Feche seus olhos. Não, agora hoje não vou ser, não vai ser eu vou orar. Aí vai ser você. Você e eu vamos orar sem fazer nenhum barulho, só com a mente. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Então, fica com essa reflexão no seu coração. Lembra, eu disse, não deixe nenhuma brecha. Mesmo que seja a maior brecha do mundo, ele vai entrar na sua vida a qualquer momento, a qualquer circunstância. Qualquer lugar esteja aberto ali, mesmo que seja a menor brecha do mundo, ele vai tentar entrar. E se ele não conseguir, é porque você fechou todas. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fica essa palavra no seu coração. Então, ore por seus irmãos, ore por todo mundo, ore por mim, para que esse canal seja bem abençoado. Então, muito obrigado por tudo.